Olá, meus amigos, muito boa tarde. Aqui mais uma vez com todos vocês, com mais um vídeo, hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2015. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre o Islã e o que o Islã tem causado a várias nações ao redor do mundo. Primeiramente, para que o amigo possa entender sobre o Islã, permita-me mostrar um vídeo falando sobre a Primavera Árabe. É um vídeo rápido, de 2 minutos, mas explicando, indo direto ao ponto, direto ao assunto, sobre o tema da Primavera Árabe. Vamos ver aqui. Árabe é o conjunto de agitações no Oriente Médio e no Norte da África desde 2010. A crise econômica levou as populações de diversos países árabes a questionarem seus governos autoritários. Tudo começou na Tunísia, no fim de 2010, quando Muhammad Bouazizi, desesperado com a falta de perspectivas em seu país, ateou fogo em si mesmo. Seu gesto causou comoção e revoltas em todo o país, culminando na renúncia do presidente Ben Ali, após 23 anos no poder, em 2011. Influenciados pela revolta na Tunísia, os líbios levantaram-se contra o governo de Muammar Gaddafi. Gaddafi tinha algumas diferenças com os líderes ocidentais, que aproveitaram a deixa para intervir militarmente em seu país, auxiliando os rebeldes a derrubar o antigo líder. Essa intervenção gerou uma confusão tão grande que até hoje a Líbia está instável. No Egito, a população revoltou-se contra o ditador Hosni Mubarak no começo de 2011. Mubarak prometeu deixar de se candidatar nas próximas eleições. Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, foi eleito em 2011, mas grande parte da população não aceitou sua legitimidade, iniciando nova onda de manifestações. Em 2013, Morsi acabou sendo afastado do poder pelos militares, e a situação, como na Líbia, ainda é incerta. No Iêmen, os protestos levaram à renúncia de Ali Abdullah Saleh, no governo havia 33 anos. E na Síria, ocorre o conflito mais sangrento da Primavera Árabe, uma guerra civil entre o governo de Assad, cuja família está há 46 anos no poder, e os rebeldes, compostos por grupos muito diversos e, muitas vezes, de interesses conflitantes. Com medo de que uma intervenção cause mais instabilidade, como aconteceu na Líbia, parte da comunidade internacional é contrária a uma intervenção militar na Síria, que paralisa o Conselho de Segurança, deixando os sírios guerrearem-se descontroladamente. Estima-se que mais de 130 mil pessoas já morreram no conflito. Ocorreram protestos também no Bahrein, na Argélia, no Marrocos, na Jordânia, em Omã e em outros países, sem que tenha havido mudança de regime. Este foi o resumo da Primavera Árabe. Muito bem, aí está um resumo bem rápido, mais direto ao assunto, ao tema, de 2 minutos, sobre o que foi a Primavera Árabe. Esse movimento, de manifestações que começou, como bem mostrou o vídeo, na Tunísia, quando um vendedor de frutas, cansado da vida que estava levando e pela falta de perspectivas, colocou fogo em si mesmo. E depois veio então a Líbia. Muito bem, a partir daí começa todo o envolvimento dos Estados Unidos no que hoje nós conhecemos como ISIS. Muammar Gaddafi, conhecido terrorista, tirano, ditador, mas a vida na Líbia era uma vida próspera. O governo ajudava todos aqueles que queriam estudar, a maioria da população tinha sua casa própria, a vida era bem barata, e quando Muammar Gaddafi, há 25 anos atrás, mais ou menos, se não estou equivocado, cometeu um ato de terrorismo contra americanos, então o presidente na época, Ronald Reagan, deu uma resposta automática, bombardeando um dos palácios, um dos lugares onde Muammar Gaddafi supostamente estaria. E nesse bombardeio, 2 de seus filhos foram mortos. E a partir daí, então, Muammar Gaddafi se deu conta, se percatou que contra a América ele não poderia fazer nada. Muito bem. A situação no Oriente Médio vem se degradando com o passar dos anos e então Muammar Gaddafi resolveu, juntamente com a Liga Árabe, criar uma nova moeda para exportação de petróleo, que antes era vendido em dólares, e eles queriam criar uma nova moeda, o Gold Dinar, ou o dinar de ouro. E esta ideia perturbou e muito, incomodou e muito a Casa Branca. E então os Estados Unidos, para não estar de frente, contrataram mercenários, ou seja, rebeldes,
armaram esses rebeldes para então começar a provocar o caos na Líbia, justamente como está sendo feito hoje na Síria também. A administração Obama, juntamente com a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, eles estavam por trás de tudo isso, municiando, dando treinamento para os rebeldes, pessoas, homens de outras nacionalidades que foram lutar contra o exército de Gaddafi na Líbia. E foram gastos rios e rios de dinheiro com isso. Por esta razão, algumas pessoas, conhecendo das intenções dos Estados Unidos e do jogo sujo que os Estados Unidos vinha fazendo até então, foi que a embaixada americana, o compound americano na Líbia, foi atacado em Benghazi e culminou com a morte do embaixador e mais 3 pessoas. Então, Obama, em seu discurso na ONU, disse que toda aquela violência foi provocada por causa de um filme que foi feito por um diretor contando a verdadeira história do Islã, ou como o Islã começou. Eu vou mostrar esse filme, então pronto, eu tenha acesso ao mesmo, vou mostrar para vocês. Muito bem, a Hillary Clinton, para a imprensa americana, também contou a mesma historinha, que o ataque nada mais foi a uma represália, uma resposta ao filme, mas foi descoberto em um dos e-mails que ela mandou para a filha dela, para Chelsea, que ela sabia desde o get-go, quer dizer, desde o início, que o ataque havia sido planejado e que não tinha nada a ver com o filme que até então eles estavam usando como bode expiatório. E aí foi provado mais uma vez o quão mentirosa é a Hillary Clinton. Essa mesma Hillary Clinton que hoje está concorrendo para a presidência, para tomar o poder na Casa Branca. Então, uma vez o trabalho sujo sendo feito na Líbia, os olhos voltaram-se para o Egito. E o Hosni Mubarak, que já estava no poder há muitos anos, e a população estava insatisfeita porque a inflação era alta, não havia emprego, os negócios estavam sendo fechados, etc. Então houve sim um movimento para a retirada do Hosni Mubarak do poder. E o Obama, juntamente com a Hillary Clinton, colocaram o candidato deles lá, da Muslim Brotherhood, agora eu não lembro muito bem o nome dele, foi colocado ali, mas numa eleição fraudulenta. Tão fraudulenta, tão fraudulenta que os egípcios não aceitaram essa eleição e outra vez voltaram às ruas, fizeram protestos, lutaram, até que esse presidente foi deposto e novas eleições foram convocadas. Muito bem, isso foi uma derrota tremenda para os Estados Unidos, juntamente ao Egito, um suposto aliado americano. Tiveram um relativo sucesso, primeiramente no Iraque, com a deposição do Saddam Hussein, acabando em sua morte. Tiveram sucesso na Líbia, com também a morte do Muammar Gaddafi. Então, aquele plano inicial de criar-se uma nova moeda para a exportação de petróleo murchou, morreu. E era isso que os Estados Unidos queriam. Tiveram um fracasso no Egito e agora os olhos voltaram-se para a Síria, onde, segundo dizem que o Bashar al-Assad usou armas químicas contra o seu próprio povo e essa batalha já vem durando já por 4 anos. Até que a Rússia recentemente tomou partido, porque a Síria é um aliado russo, e o Vladimir Putin disse abertamente para todos os jornalistas americanos que o próprio governo americano é quem estava financiando o ISIS e também os rebeldes que estão lutando contra o exército da Síria, do Bashar al-Assad. Ele disse abertamente que é os Estados Unidos que está financiando o ISIS, o que ele tem toda razão, está coberto de razão, e que ele estava ali para defender o seu aliado, a Síria, e também para combater o ISIS. Então aí está a guerra começando, né? A provável terceira guerra mundial. Os Estados Unidos, que não quer estar assim de frente, mas está por trás patrocinando
esses rebeldes, está dando armas, treinamentos. Para que vocês tenham uma ideia, questão de dias atrás, talvez um mês atrás, um repórter da ABC 60 Minutes entrevistou o Obama e disse que a política externa da administração Obama é um fracasso, porque eles gastaram 500 milhões para treinar e armar a rebelde e somente 5 pessoas apareceram. E essas 5 pessoas que apareceram receberam treinamento, receberam armas e também dinheiro, e depois foram correndo para o ISIS. Quer dizer, o embarrassment, como o repórter disse, a vergonha é tremenda. Tanto que ninguém mais está respeitando este país. O Obama enfraqueceu o exército, as forças armadas, cortou muito do budget das Forças Armadas, ninguém mais está respeitando esse país, os que antes ou que outrora temiam a esse país agora estão se levantando contra. Nessa administração Obama, o país deu as costas para os seus aliados, tanto que quando houve o primeiro ataque terrorista contra o Charlie Hebdo lá em Paris, França, todos os chefes de Estado se compadeceram, se uniram ao presidente François Hollande e marcharam juntos, de braços dados. E não havia sinal de Obama, de John Kerry, que já era o secretário de Estado na época, ou sequer de Hillary Clinton, muito menos de Joe Biden. Nenhum representante americano foi a essa marcha. E agora tivemos o segundo ataque terrorista na França, onde o presidente Obama, que deu o seu depoimento falando que a França é o mais antigo aliado dos Estados Unidos, mas ele não admitiu que foi um ataque terrorista perpetrado pelo ISIS. Aliás, permita-me aqui dar uma explicação. Vocês já notaram que ele não fala ISIS, ele fala ISIL, com L no final? Por quê? ISIS significa Estado Islâmico da Síria, Iraque e Síria. ISIS. Estado Islâmico do Iraque, Islamic State of Iraq and Syria, a sigla em inglês. Sendo que ele fala ISIL, com L no final, que significa o Levante. O que é o Levante? Os muçulmanos creem que o Levante é toda aquela região onde inclusive está Israel, sem a existência de Israel. Ou seja, eram as fronteiras que haviam antes do Estado de Israel ter sido proclamado independente ou ter sido proclamado ou reconhecido perante a ONU. E quem deu o voto de Minerva para que Israel passasse a existir como Estado foi um brasileiro, Graça Aranha. Por isso, nós brasileiros não precisamos de visto para entrar em Israel em reconhecimento ao Graça Aranha, que deu o voto para que Israel fosse reconhecida pela ONU como um país livre e independente. Então, meus amigos, por esta razão, como se fosse um tapa na cara de Israel, é que o Obama ele fala ISIL, incluindo o Levante, que é toda aquela área sem existência de Israel, e não ISIS. Muito bem, a guerra agora está da seguinte forma: os Estados Unidos estão fornecendo armas, fornecendo dinheiro para os rebeldes e para o ISIS. Vocês podem ver que não somente de Toyota vive o ISIS, porque até isso foi levantado. Por que o ISIS tem tantos carros da marca Toyota? Eles também têm Hummers, e Hummers americanos, armas americanas, fuzis americanos. E como foi conseguido isso? Através do envio ilegal de armas, e por isso foi criado aquela smoke screen, ou seja, aquela cortina de fumaça do ataque à embaixada ou compound americano em Benghazi, e os Estados Unidos aproveitou todo aquele rendezvous que foi criado para o envio de armas ilegais, como o Reagan fez também na época na Nicarágua com os Contras, o envio de armas, porque, pessoal, o comércio de armas gera uma riqueza tremenda para esse país. Esse país produz muitas armas e por isso tem que testar. Então, como o país não está em guerra, proporciona ou patrocina guerras para que as suas armas sejam testadas. E
Isso tem sido largamente difundido pelo Putin. Eu não gosto do Putin, não estou defendendo o Putin, mas o que ele falou, ele deu na cabeça, foi direto ao grão, direto ao problema, que os Estados Unidos foi quem e continua patrocinando o ISIS, esse grupo terrorista, e ele está combatendo o ISIS e agora juntou-se à França por causa do ocorrido, já começaram a bombardear, então está esse pé de guerra, nós estamos vivendo essa contradição. Muito bem, o que isso vai gerar? Certamente, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Além de querer defender a Síria, a Rússia também, por saber que foi descoberto em Haifa grandes reservas de gás, de petróleo em Israel, eles também, como diz a própria palavra de Deus em sua profecia, eles vão ser os líderes das nações que marcharão contra Israel na famosa guerra descrita no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, que também eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Porém, antes dessa guerra, haverá uma guerra local de países árabes contra Israel, guerra esta que está relatada no Salmo de número 83. Agora, eu gostaria que vocês, amigos, colocassem atenção, eu vou mostrar aqui rapidamente, em um vídeo, 32 minutos, por isso que eu falei bem rápido, para não tomar muito tempo, sobre a explicação de um pastor, e ele é pastor de uma igreja lá no Havaí, né, no suposto estado de onde Obama nasceu, que é mentira, e ele explica muito bem, eu faço minhas as palavras desse pastor, tá bom? Porém, antes, deixe-me mostrar aqui onde está. Muito bem. Aqui está. Todos sabem, ou se não sabiam, agora passam a saber, eu tenho um blog. Eu prefiro muito mais escrever do que gravar vídeos. Eu sou muito melhor escrevendo do que fazendo vídeos, porque eu sou um pouco tímido. Então tem um blog em inglês, cujo nome do blog, vou mostrar para vocês aqui. Aqui está. The Truth, que significa a verdade. E eu coloquei aqui o versículo bíblico. And the knowledge of the truth shall set you free. E o conhecimento da verdade o fará livre, ou os fará livres. Então, não é apenas saber, mas ter o conhecimento da verdade. E eu tenho buscado nos vídeos que eu tenho feito, mostrar a verdade. Agora, cabe à pessoa tomar a decisão por ela mesma. A verdade está sendo mostrada, eu trabalho, eu faço pesquisa, eu tenho contatos, então quando eu passo uma coisa, quando eu faço um vídeo falando sobre um determinado tema, como este, por exemplo, é porque eu estou seguro do que estou falando. E pessoas gabaritadas, fontes fidedignas também confirmam. Então, eu quero mostrar aqui para vocês sobre, antes de mostrar o vídeo do pastor, falar um pouco sobre os refugiados sírios. Tanto que um dos que se explodiu, que puxou a corda lá para se explodir, da granada para se dinamitar, perto do seu corpo, ou do que restou do corpo, foi achado um passaporte sírio, né? Supostamente um refugiado sírio que entrou através da Grécia. Então aqui está um dos oficiais de polícia dizendo o seguinte: We just have to trust what they write down. Europe lets fake Syrian refugees self-register as Syrians. Traduzindo, o oficial diz: nós apenas temos que crer o que eles escrevem, ou nós temos que crer o que eles escrevem em um papel. A Europa permite que falsos sírios refugiados, ou falsos refugiados sírios, se registrem como sírios. Então eu vou puxar aqui o texto original e vou mostrar a vocês aqui. Muito bem. Diz aqui: você é da Síria? Disse um dos oficiais segurando um livro, um caderno em espiral, com
com fotos a cor de uma nota de 100 pounds, ou de 100 libras. Aí esse oficial pergunta, você pode apontar qual dessas notas é o dinheiro, unidade monetária da Síria? E ele perguntou um por um das pessoas, né, que estavam ali para entrar à Europa, e aí um disse assim, eu sou sírio. O homem repetiu ao oficial cuidadosamente. Seus sapatos e roupas ainda estavam molhados da jornada através do mar que terminou naquele dia. O homem havia chegado da Turquia aquela manhã, estava hesitante e apontou para uma nota amarela, uma nota falsa que vagamente lembrava a moeda libanesa, mas certamente não era uma moeda síria. Quer dizer, um cidadão que se diz sírio e não conhece a própria unidade monetária do seu país, certamente não é um cidadão sírio. Então, a Europa hoje está vivendo esse caos, e eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, né? Deixa eu puxar aqui a página do Google. Vou botar aqui, ISIS threatens to send refugees to Europe. O ISIS já havia feito essa ameaça de inundar a Europa com mais de 500 mil imigrantes. Isso eu reportei em um vídeo que está no meu canal. Eu aconselho você, amigo, a ver esse vídeo. A história dos refugiados sírios que a imprensa não noticia. Mas aqui está, ó, 18 de fevereiro desse ano. Aqui, está em inglês, mas o vídeo eu mostro sobre isso aqui, ó. ISIS ameaça enviar 500 mil imigrantes à Europa como uma arma psicológica. Então, eles ameaçaram e cumpriram. Eles aproveitaram todo esse engodo dessa guerra síria e trouxeram pessoas do Iraque, do Irã, do Iêmen, do norte da África, mercenários. Eles treinaram essas pessoas, infiltraram essas pessoas entre os refugiados e foram enviados para a Europa. E agora está esse caos, como nós tivemos a oportunidade de ver nesta sexta-feira passada. Então, é como um vídeo que eu também já fiz, não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Isso já havia sido dito, ninguém prestou atenção, infelizmente, ninguém deu crédito, e agora aí está, essa catástrofe que aconteceu, e outras mais vão acontecer, eu estou seguro disso. Não sou pessimista ou atraindo negativismo. É a realidade, pessoal. Não se trata de ser negativo. É a realidade das coisas. Tudo isso foi planejado, tudo isso foi minuciosamente estudado. Eles querem dominar o mundo, eles querem levar o pânico. Veja a situação da Alemanha. A Angela Merkel permitiu mais de 800 mil refugiados entrarem na Alemanha e agora eles estão defecando em praças públicas, pichando monumentos públicos, eles estão violando mulheres, também na Finlândia, problemas na Suécia, na Dinamarca. Quer dizer, o caos está sendo instaurado pouco a pouco na Europa. Então, é algo a ser pensado, é algo a ser meditado, porque a situação, o caminho está ficando cada vez mais estreito. Cada vez mais estreito. E você, a quem estará encomendada a sua alma se você se der ou pairar com um perigo assim? Uma ameaça dessas. Você se converterá ao Islã ou permanecerá na fé? Então agora fiquem com essa pregação de 32 minutos desse pastor. Eu coloquei já as legendas e eu gostaria que você prestasse o máximo da sua atenção, porque é a mais absoluta verdade que ele retrata aqui. Muito bem, aqui está. Vamos escutar então. Islam
Islamic terrorist attack in Paris. And I'm hoping to answer what I see are... Momento, deixa eu voltar a colocar aqui a legenda em português. Vou botar aqui, aí está. Are two questions that are on the table. But first, I'm hoping you'll kindly allow me to briefly point out some very interesting ironies surrounding what happened on Friday. The reason being is that I doubt very much these ironies are merely coincidental. Here's the first one. The band that was playing, where over 100 people were slaughtered, assassinated, murdered by the Islamic State. The name of the band is Eagles of Death Metal. And listen to some of the titles to their songs. Flames Go Higher, Speaking in Tongues, Already Died, Chase the Devil, Kiss the Devil, Anything Except the Truth. How about this one? The Reverend and Secret Plans, just to name a few. Those are the song titles. Now, for those of you who have been coming to this church for any length of period of time, you know that this is how I came to Christ at age 19. I was demon-possessed, literally, by the influence of satanic music. And I've done, over the years, teachings on how it is that these people sell their souls to the devil for all the fame and all the money and all the sex and all the drugs in the world for their soul. What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? See, Satan has always desired to be worshipped. And this is how he is worshipped. There was a band, I think it was Phil Collins, at a concert. This is many, many years ago. He actually had an altar call at the end of his concert, and concert goers could come forward and receive the laying on of hands. What? That sounds eerily familiar. We have to understand that Satan is the master counterfeiter. Again, Satan knows the Bible better than we know the Bible. And these people are missionaries for the devil, if I can say it that way. This satanic music, it fills the hearts and minds of young people, and I think it's a gateway to demonic possession. One of the bands that I was heavily into, and I hope, and I'm not proud of this, but the name of it was AC/DC. And some of their songs were Highway to Hell. And to this day, and again, I'm not proud of this, I can still recite word for word the words of that song. And I'm on the highway to hell. All my friends are going to be there. I mean, it is, forget about backwards masking. This is frontwards. I mean, the message behind, and don't say, oh, it's just a gimmick to sell records. I'll say what Paul said, don't be ignorant. Don't be ignorant. That's pure, downright ignorance, if you believe that. Satan, this is how he works. This is a satanic band. And they're not just singing about the devil, kiss the devil, because that's a gimmick. No. These people have sold their souls to the devil. And this is truly the devil's music. And music is a very powerful drug, by the way. You can get into an altered state of consciousness through the avenue of music. Well, I didn't want to get into that, but let's look at the second irony real quick. This is really interesting. You can't make this stuff up. Al Gore
he pulls the plug on a life benefit for climate change some 5 hours into a 24-hour streaming show from the foot of all places, the Eiffel Tower, as a result of the Islamic terrorist attacks. Now, what's the irony? Think about this. The truth that Islam is the greatest threat facing the world. I didn't say radical Islam. That's a redundancy. That's a redundancy. Not talking about extremists or terrorists. I'm talking about Islam. The greatest threat facing the world today is Islam. But it preempted, that's the truth, it preempted the lie that climate change is the greatest threat facing the world today. I didn't watch it, I couldn't stomach it anyway, but there was the Democratic debate last night, and I heard that this was stated again, that the greatest threat facing the world today is climate change. I'm going to go on record, and I'm going to say this in love, okay? Because I love. The truth of love. Climate change is a hoax. It is a farce. It is a lie, and it comes from the father of lies. Oh, Pastor, you're being political again. Political schmalitical. That's all I'm going to say. It is a lie, and you have no idea what the agenda is vis-a-vis, quote-unquote, climate change, which, by the way, they had to change the name because global warming wasn't working anymore. Right? You heard about this, right? And it's not actually warming anymore. It's actually cooling. And so we got a problem. We can't call it global warming anymore because it's cooling again. And so we got to come up with another word that sounds really threatening. So we're going to call it climate change. I think it's just God. God is not mocked. God is not mocked. The greatest threat facing the world today is Islam. And here's this climate change thing going on in Paris, in France, at the Eiffel Tower, when all of a sudden the real global threat, Islam, launches this demonic, and it is demonic. You have to be demonic. You have to be demon-possessed. There's no other explanation for this. And I think that's, well, it's called poetic justice. I think it's really God's justice. But let me calm down and we'll move to the third one. Did you hear about this one? This is ironic. Hours before the attacks, this is Friday morning, Obama tells George Stephanopoulos on ABC's Good Morning America that basically ISIS is contained. Okay, again, you'll forgive me, but you can't make this stuff up. This is a quote. What is true is that from the start, our goal has been to first contain, and we have contained them. They have not gained ground in Iraq and in Syria. They'll come in, they'll leave, but you don't see this systemic march by ISIL across the terrain. Question. Why does the President of the United States of America insist on calling them only ISIL when they don't even call themselves that? Why? I'll tell you why. Because it is a slap in the face of Israel. Because L in ISIL stands for the Levant. The Levant is virtually identical to the original borders of the Promised Land given to Israel. Well, that's a coincidence. No, it's not. I assure you, and I don't fear man, this is deliberate. This is deliberate. And what's that presidential candidate? You're getting political again? Fine. Lindsey Graham. He only always says ISIL. ISIL. Stop saying ISIL. Stop saying ISIL. Oh, they're the Islamic State. But the president said they're neither Islamic nor are they a state. Really?
at a cartoon I saw. Two Islamic State Muslims and the TV with the president saying that, and the caption read, we're not Islamic, nor are we a state. What does he think we are, Mormons? I'm going to leave that one right there. You'll forgive me, but I cannot, and I know this is improper English, I cannot not get angry. I cannot not get angry. This is a deception, and it plays into the strong delusion I believe already at play in the world today. Here's the fourth irony. I was on Twitter as the attacks were happening, and I quickly noticed the hashtag, terrorism has no religion. And I thought to myself, terrorism has no religion. This hashtag started trending as the reports were coming out that the Islamic jihadists, by the way, jihad in Arabic means holy war. Holy war. Kind of sounds like a little bit religious to me. Religious war, holy war. And they were screaming, Allahu Akbar. In Arabic means Allah is greater or greatest, not great. You change the whole complexion of it when you understand the real meaning in Arabic. It's not great, it's greater or greatest. Greater than who? That sound like Lucifer? I will ascend my throne higher, not just high, not just great, higher. The implication being higher than the Most High, than the Most High. And that's why you hear Allah Akbar. These are Muslims. They have waged war. We're not at war with Islam, so help me God, if I hear that one more time, I'm going to lose my mind. They're at war with us. They're at war with us. And you can only say that so much, and people are going to start wising up. People aren't stupid. People are not stupid. They start realizing, wait a minute, you're saying that terrorism has no religion? But it's a holy war? Is it a holy war a religious war? Yes, it is, as far as they're concerned. You're trying to tell me terrorism has no religion? And they're screaming Allah, which is the name of their God, is greater? And you're telling me that this is not a religious thing? Well, it was this irony that, and I've never done this before, I started engaging on Twitter. First I posted on Facebook and Twitter, hashtag Paris, Isaiah 26 verses 3 and 4. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever. The Lord God is an everlasting rock. I was just heartbroken as I'm watching this thing play out. Countless people just dying, their lives of the survivors never the same again. We prayed this morning in our prayer meeting that this would bring many to Christ. That this would be a catalyst. What Islam means for evil, God will work for good, like Joseph said to his brothers. I also posted Isaiah 26 with the hashtag Beirut as my birthplace. Muito bem, amigos. Eu não vou tocar todo para que o vídeo não fique muito longo, mas aí já deu para vocês terem uma ideia, né, sobre o que aconteceu na sexta-feira. Que eu penso, na minha humilde opinião, assim como 9/11, foi mais um serviço, uma adoração satânica ao mesmíssimo Satanás. Sim, foi um culto ao próprio Satanás, porque os outros vídeos que eu farei, eu vou detalhar com riquezas de detalhes o que é o Islã, como surgiu o Islã, e aí vocês tirarão as suas próprias conclusões. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Olha, você não tem ideia o quanto isso ajuda. E mais uma vez, muito obrigado, mas obrigado do mais profundo do meu coração, pelas quase 10 mil visualizações, pelos 221 inscritos no canal. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe a todos e não se esqueça, às 6 da tarde, horário daqui da Flórida, 9 da noite, horário daí do Brasil, vamos estar fazendo uma live e eu conto com a sua participação.
Tchau!